No anime Naruto, né, o foco e o ênfase são os protagonistas, apesar de que o anime seja extremamente grande, né, e conter vários personagens com histórias bastante interessantes, mas o foco é no protagonista. Porém, quando a gente encontra uma batalha em que o protagonista luta com um personagem mais forte, algumas batalhas ficam sem nexo e a gente pensa, essa batalha tá estranha, como assim ele perdeu do nada? Por puro roteiro. Hoje nós vamos falar de uma das batalhas que mais indignaram o público que assiste o anime Naruto, uma das batalhas mais polêmicas que a gente pode se dizer, não é? Que é a batalha de Sasuke versus o Deidara. Vamos analisar aqui essa batalha, como ela aconteceu e o que de fato indignou cada pessoa e principalmente o que me indignou nessa batalha. Oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando esse vídeo aqui para a gente analisar como foi essa batalha. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, então, né, bora iniciar esse vídeo, então bora lá. Para começar, essa batalha inclui o Sasuke, o Uchiha, não é? Que está procurando o Itachi, e o Deidara. O Deidara queria se vingar do Itachi e ele encontra uma forma de fazer isso tentando se livrar do Sasuke. E ele fica meio em dúvida, ele vai atrás do Jinchuriki Naruto ou vai atrás do Sasuke. De qualquer forma, o Deidara estava fadado a encontrar um protagonista, ou seja, se ele estava fadado a encontrar um protagonista, ele já estava fadado a encontrar um fim. E, é claro, ele escolheu, obviamente, de forma orgulhosa, ele escolheu para enfrentar o Sasuke. E o Sasuke, obviamente, não está atrás do Itachi e ele encontra o Deidara, ou seja, ambos encontram um meio ali para seus objetivos. O Sasuke queria distrair as informações do Deidara sobre o Itachi. E, é claro, o Sasuke, ele passa um ar de poucas ideias, né? Ele é orgulhoso, extremamente orgulhoso. Ele é que nem Itachi, um pouco com aquela noção de, tipo assim, pouca relevância para quem é seu oponente. E isso enfurece o Deidara. Claro, bastante comum. Inclusive, ele não gosta muito dessas caras de paisagem. O Gaara tinha o mesmo olhar que o Sasuke possui, aquele olhar sério, que não se importa com a arte dele. E o Deidara, obviamente, se irrita muito fácil. Ele vai de cara tentando matar o Sasuke e o Sasuke não perde. Obviamente, daquela batalha se prolongar por vários momentos, não é? Ao ponto de Deidara se sentir pressionado, e descobrimos principalmente a fraqueza do Deidara, já afinal de contas é uma Kikigenkai bastante misteriosa, a arte da explosão, e nós descobrimos que possui o elemento terra, e o elemento terra, a fraqueza do elemento terra é o elemento relâmpago. Consequentemente, já dá para entender que as habilidades do Sasuke era a fraqueza do Deidara. Então, tecnicamente, boa parte do que o Deidara usava seria inútil contra o Sasuke, porque já as habilidades do Sasuke eram que vencia. Muito o que se discute no anime Naruto é o seguinte, não importa o tamanho da força ou quem ele derrote, se a força que uma pessoa natural possui derrotar for a fraqueza do outro, ele não importa se ele seja menos forte, né? Ele vai ser uma vantagem considerável. Foi o que fez a Temari ganhar da Tayuya, e vários personagens que são realmente considerados fracos foram fortes o suficiente para derrotar outro inimigo. E isso seria o suficiente para derrotar o Deidara? Aí é que tá, não seria o suficiente para derrotar o Deidara. O Deidara era muito poderoso. Ele atuava em áreas que realmente era difícil enxergar, a base do olho nu. E é claro, obviamente, o Sasuke tinha o hack, o Sharingan, e obviamente ele conseguiu enxergar. Porém, o Deidara tinha muitas vantagens, e é algo que o Sasuke não tinha. Naquela época, já era no começo do Naruto clássico, eu diria que foi até um tanto quanto precoce a morte do Deidara, inclusive a derrota dele foi um tanto quanto precoce para mim. Eu achei que seria um pouco mais adiante no anime. Então, meio que ele acabou se explodindo, né, virando um Patrick gigante, mas a gente esperava que tivesse um desfecho melhor do que realmente teve. E a real polêmica, né, obviamente vocês já sabem, é o fato de que o Sasuke saiu totalmente ileso, mas não é como se ele saiu de uma forma normal, uma forma convincente. Simplesmente eles cortam e aparece o Sasuke totalmente ferido e ele se recupera como se nada tivesse acontecido. Deidara foi o cara que capturou o Jinchuriki de Macau, do quinto Kazekage, um dos grandes Kazekages. Deidara capturou 3 caudas, né? Pelo menos ajudou ali a capturar 3 caudas, deu muito prejuízo, sobreviveu, deu muita dificuldade para ser pego, ser preso. E ainda assim, ele simplesmente morre como se nada tivesse acontecido. E o Sasuke vai embora como se nada tivesse acontecido. É por isso que muita gente dá tanto valor na batalha do Killer Bee contra o Sasuke, porque realmente é um inimigo que o Sasuke enfrenta e que ele sente uma pressão. Deidara foi como se não fosse nada. E simplesmente no final da batalha, o Sasuke ainda pergunta: deixa de essa baboseira de arte falado e me fala onde é que tá o Itachi.
E é claro, toda a forma que o Sasuke se expressava durante aquela batalha era uma forma de zombar do Deidara. Pelo menos o Deidara sentia isso. A gente via que ele sentia essa forma. Então o Deidara optou por usar sua arte final, que no caso era a explosão, né? Ele se explodiu praticamente, que era um Kinjutsu, uma técnica proibida que ele roubou da Aldeia da Pedra. E realmente é bastante impressionante, foi impressionante a princípio, não é? Até então a gente viu uma explosão gigantesca, colossal, só que o que acontece? Antes dessa explosão, eles estavam praticamente encerrados. Sasuke já estava acabado para um lado, não tinha como se mexer, e Deidara estava acabado para o lado também, não tinha muito o que fazer. E é claro, né, depois daquela explosão, nós vimos que Sasuke invocou Amanda, colocou Amanda no Genjutsu, teleportou, e ele já havia previsto tudo isso. Simplesmente do nada, não sabemos basicamente nada, né, surgiu de praticamente nada, ele criou essa ideia. Fazer o Sasuke enfrentar o Deidara foi uma forma que o Kishimoto usou para dar valor ao protagonista, mas realmente ele não esperava que o Deidara fosse tão amado pelo público. Eu particularmente não tenho tanta empatia pelo Deidara, mas é claro, ele é realmente um personagem que deixou que fez várias pessoas gostarem dele, o jeito maluco como ele se expressa, o jeito artístico que ele pensa, não é? Várias pessoas acabaram gostando do Deidara, então eles esperavam um final adequado, um final tipo Pain. Eles esperavam um final digno dele, simplesmente para começar a explosão do Deidara não serviu de nada porque o Sasuke acabou fugindo. Nenhuma sequela sequer ficou no Sasuke, simplesmente teve um período muito curto dele se recuperar até enfrentar o Itachi. E simplesmente passou como se não fosse nada, como se o Deidara não fosse praticamente nada, simplesmente morreu, desapareceu, simples assim. E eu esperava que realmente tivesse um final melhor para o Deidara, tipo assim, uma explosão que pelo menos deixasse alguma sequela, uma batalha que realmente fosse lembrada, uma batalha que fosse realmente marcante. Porém, de fato, essa batalha estava muito em conflito ali com a batalha do Itachi, muito perto da batalha do Itachi. Então, em relevância, muita gente considera que a batalha do Itachi é mais relevante do que a batalha do Deidara contra o Sasuke. Afinal de contas, foi uma batalha guardada durante tanto tempo, desde o clássico de Naruto. Então, mas a gente esperava que o Deidara tivesse um final melhor, um final mais adequado, pelo menos uma sequela ali, pelo menos algo que pudesse lembrar que o Deidara passou por ali, não é? Inclusive, mostra-se no filler que o Deidara não sabia que o Sasuke acabou sobrevivendo, ele volta pro Edo Tensei, né? E ele não sabia que o Sasuke acabou sobrevivendo. Então, meio que a gente esperava que pelo menos o Sasuke tivesse alguma coisa, né? Algum pensamento ali, um certo desespero. Mas, no final das contas, o próprio Deidara, né? O próprio anime deixa claro que o fato do Sasuke não estar se preocupando é o fato de que deixa o Deidara extremamente irritado. Porque era essa mesma forma que o Itachi ficava. O Itachi não se importava com o Deidara, não se importava tanto. E isso era um ato de menosprezar a arte do Deidara, não consciente, mas pro Deidara era isso. Então meio que ele se sentiu ofendido por conta disso, não é? Mas realmente foi uma batalha que a gente esperava mais, foi uma batalha que deveria ter um final um pouco melhor, né? Simplesmente o Deidara e o Sasuke estão acabados. O Sasuke simplesmente nessa explosão, a última coisa que a gente vê é os olhos do Sasuke. No final, o Sasuke põe a Amanda no Genjutsu, desaparece com a Amanda, aparece com a Amanda em outro lugar, e sem falar que ele tinha que colocar ela no Genjutsu, ele não tava nem com o Sharingan dele. Então, como simplesmente durante a explosão ele conseguiu fazer tudo isso? Antes da explosão conseguiu alcançar ele. Detalhe, eles estavam num curto período de distância, isso não se encaixa. E é claro que isso indignou várias pessoas que assistiram o anime, né, na época, várias pessoas estão indignadas com esse final do Deidara. E é claro, né, isso foi sem falar que ele também, né, não apareceu tanto no do Tensei, ele acabou sendo detido, porém isso daí já é uma parte mais especial. Deidara era um cara que conseguia causar dano em grandes expansões, como uma explosão, de fato. Então, como Garen, Deidara e Mu são ninjas que conseguem destruir em massa, assim, ó, no piscar de olhos. Então, eles deviam ser detidos de uma forma mais própria, né? Deveriam ser detidos, principalmente o foco era neles. Se eles escapassem, muitos poderiam morrer facilmente. Então eles acabaram sendo detidos. Porém, um final melhor era necessário para esse personagem, final marcante, pelo menos uma sequela ali do Sasuke, não é algo que lembrasse que ele era passou por aí. Essa daí é uma das lutas mais polêmicas, eu queria deixar para você porque essa daí é uma das lutas mais polêmicas de Naruto, né? É um final que realmente muitas pessoas não gostaram. Eu gostei do final do Deidara, no caso, né? Claro, a explosão foi digna dele, mas a gente esperava que o Sasuke tivesse alguma reação ou alguma coisa que deixasse alguma sequela nele para lembrar-se que o Deidara passou por ali. Mas não, simplesmente a luta acabou, o Deidara morreu e é isso.
né? Infelizmente. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal que eu falo sobre vídeo de anime. Obrigado por tudo. Deixe seu like, sim. Obrigado por tudo. Valeu e tchau.